Aguardar o pessoal chegar. Opa, pessoal chegando. Bruno, seja bem-vindo, meu irmão. Mariana, Marina, Maria da Glória, Marielle. Boa noite a todos. Licélia, boa noite. Boa noite, Rô. Tamo junto, se Deus quiser. Mais uma noite. Mário Neto, Marião, meu irmão. Iris, boa noite. Ótima noite para vocês. Cacilda, Célia. Sejam todos bem-vindos. Sônia, Beth, querida irmã. Benedito, meu irmão, seja bem-vindo. Luiz Leandro, Rosângela, Luzia, boa noite. Ricardo, meu irmão, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de terça-feira. Dona Cida, Gi, boa noite a todos. Essa noite nós vamos falar do Evangelho um pouco, né? De uma passagem muito interessante do Evangelho para a nossa reflexão. Rosmarie, boa noite. Arlete, minha irmã, seja bem-vinda. Solange, Ivali, minha irmãzinha, seja bem-vinda. Circe, boa noite, minha irmã. Boa noite a todos. Iraci, boa noite. Yara, minha priminha, seja bem-vinda. Rogério, boa noite. Boa noite, Landa. Beijão para você. Zéza, boa noite. Minha mãe tá mandando um beijo para você, viu, Zéza? Dalva, boa noite. Lourdes. Ô, Marcelo, boa noite. Leide, boa noite, minha irmã. Odete, querida irmãzinha, boa noite. Daqui a 3 minutinhos a gente já vai começar. Boa noite, Mazé. Boa noite, Pernambuco. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live, às nossas reuniões habituais de terça-feira. Bernadette, minha irmã, seja bem-vinda. Silvia, boa noite, saudade. Saudade também, saudade muita. Monique, Vilma, sejam todos bem-vindos. Se Deus quiser, logo, logo a gente se encontra pessoalmente, né? Lalinha, Leide, Renato, meu irmão, boa noite. E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Antoninho, boa noite. Clarice, boa noite a todos aí. Como eu falava, daqui a pouco nós já estamos juntos novamente na nossa casa. Mas aqueles que estão distantes e acompanham nossas lives, fiquem tranquilos. Quando voltar às nossas atividades normais, não esquecerei de vocês. Manteremos as nossas lives ao vivo da nossa casa aí, né? Aí vocês vão ter a ocasião de conhecer a nossa casa, o Gaefa. Lourdes, boa noite, seu Macir. Daqui a 2 minutinhos a gente já começa então. Lembrando que hoje nós teremos a explanação do Evangelho, a vibração pelos necessitados, pelas pessoas que nos pedem orações, pelas pessoas que vocês mentalizam, e depois teremos a vibração do passe e a fluidificação das águas. Então, eu peço a todos que queiram, já separem um copinho, uma jarrinha com água, para que ao final seja fluidificada, tá bom? Luiz Cláudio, boa noite, Ângela. Sejam todos bem-vindos, aqueles que eu eventualmente não vi aqui o comentário, ou aqueles que também não colocaram comentário. Boa noite, Jane.
Sejam todos abraçados. Mônica, minha irmã, seja bem-vinda. E que Deus abençoe a todos nós em mais essa reunião, né? Leila, boa noite. Boa noite, Mila. Deise, boa noite a todos. 8 horas, vamos então iniciar com a nossa prece. Nara, boa noite. Vamos então, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas dificuldades íntimas e ao sairmos daqui dessa live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, como eu divulguei nas redes sociais, é um assunto intrigante. Jesus ou Barrabás? A grande pergunta, né? E essa pergunta, bem como essa reflexão do Evangelho de hoje, vem do capítulo 27, versículo 17, do Evangelho de Mateus, no momento que Pilatos chama a população diante dele, Jesus e Barrabás, e convida a população a optar entre um e outro. Não é? Aparentemente, na história do Evangelho, e isso nós vemos não só com essa passagem, mas com várias passagens do Evangelho, a vida de Jesus é tão rica de ensinamento, ele traz tantos conhecimentos, tantas orientações, que ao leitor desavisado, algumas passagens podem passar em branco, como se não tivesse por trás dela algum sentido oculto ou um ensinamento escondido. E em realidade, todos aqueles que estudam o Evangelho de forma mais aprofundada, percebem que não há um momento na vida pública de Jesus que não possa ser tirado algum fundo moral, algum ensinamento, alguma reflexão. E essa passagem também não deixa de ser assim, né? Mas para que a gente possa compreender um pouco melhor, vamos iniciar tentando responder uma pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Né? Eu acredito que nesse momento que eu fiz essa pergunta, cada um de vocês tem uma resposta em mente. E eu acredito, sem medo de errar, que muitas respostas serão diferentes entre si. Porque cada um, quando analisa essa questão, opta por um culpado, entre aspas. Mas, em realidade, não há uma pessoa apenas a culpada pela morte de Jesus. Naquele contexto histórico, várias pessoas e situações se entreuniram para chegarmos à triste crucificação de Jesus. Primeiro que nós podemos analisar é Judas de Queriós, aquele que entrou para a história da humanidade como traidor, aquele que a humanidade colocou sobre os ombros o peso de ter matado Jesus, e ao longo dos séculos
ele vem sendo visto pela humanidade como tal. Na realidade, Judas traiu Jesus por ser, entre os 12 apóstolos, o mais apaixonado. E quando eu falo apaixonado, eu não estou falando em amor, eu estou falando em paixão. E paixão geralmente cega. Né? Então Judas, ele queria ser aquele braço direito de Jesus. Ele queria que Jesus fizesse, à época, uma revolução armada para tomar o poder. E quando ele percebeu que Jesus vinha para derrotar não o Império Romano, mas o império no mal, no coração humano, ele quis ser mais real do que o rei. E imaginou ele: eu entrego Jesus diante do tacão romano, diante do peso do chicote romano, ele vai se enfurecer. E com aceno de mãos ele derruba o Império Romano, assume o trono da Palestina, e naturalmente que eu, por ter favorecido essa oportunidade a ele, terei uma posição de destaque. Mas não foi isso que aconteceu. Ele previu tudo corretamente, menos a infinita misericórdia e amor de Jesus. E quando viu que Jesus não se enfureceu e se entregou livremente ao desprezo e à cruz, não suportando a dor do remorso, que é esse vírus invisível que nos corrói o coração, acaba se entregando ao suicídio. Mas a partir daí, quando ele é entregue, ele vai ao palácio de Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. E o Sinédrio poderia ser considerado nesse crime um coautor também. Para que a gente entenda um pouco sobre o Sinédrio, nós precisamos voltar, abrir um parênteses, e voltar 1500 anos antes de Jesus, na época de Moisés. Em um capítulo do Deuteronômio, no Antigo Testamento, que os nossos irmãos evangélicos gostam muito quando conversam com nós, que somos espíritas ou espiritualistas, que é a passagem em que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Bom, a gente precisa entender que Moisés era um legislador. Ele legislava, ele criava leis para que o povo hebreu fosse melhor orientado. Mas se a questão dessa lei fosse como realmente chegou a nós, ou seja, a proibição de falar com os mortos, e segundo os nossos irmãos evangélicos e católicos, não há possibilidade de se entrar em contato com os ditos mortos, Moisés cometeu uma aberração jurídica, ou seja, ele legislou uma lei proibindo algo que é impossível, uma vez que, para alguns irmãos cristãos, a comunicação dos mortos não existe. E ele proibiu algo que não existe. Como hoje, se os nossos legisladores do Congresso legislassem uma lei, por exemplo, proibindo o homem de viajar até o Sol, o que é impossível, não é? Então, o que realmente ocorreu nessa passagem do livro de Deuteronômio
é que o povo hebreu à época ficou extremamente dependente da comunicação com os ditos mortos, os espíritos, e se utilizavam da mediunidade para qualquer assunto, por mais banal que fosse. Aí Moisés não proibiu, mas disciplinou, determinando que estava proibida a comunicação com os mortos pelo povo. E essa autorização era dada apenas a 70 anciãos, 70 médiuns mais velhos, mais experimentados, mais conscientes, que tinham essa autoridade de ser intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí, esse conselho de 70 anciãos foi chamado Sinédrio. 1500 anos depois, na época de Jesus, o Sinédrio virou o governo religioso do povo hebreu e era comandado por um sumo sacerdote, que era um presidente daquele conselho. Na época de Jesus, era Caifás. Então, Caifás e o Sinédrio julgaram Jesus e condenaram à morte por heresia, por ser contrário à lei de Moisés, como se Moisés não fosse um missionário do próprio Jesus. Mas aí ocorreu um outro problema, porque a lei de Roma decretava que o povo hebreu não podia condenar à morte ninguém, senão o representante de Roma na sua colônia, no caso, Pôncio Pilatos. Então entramos para o terceiro corréu desse crime, Pôncio Pilatos, um grande político, hábil, inteligente político, que ao ver que Jesus não tinha culpa, não querendo se comprometer, e mesmo sabendo que ele era inocente, porque a sua esposa Cláudia havia sonhado que Jesus era inocente dias antes, resolveu, segundo o livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, resolveu conversar com o seu superior. Ora, mas quem era o superior do governador da Judéia? Ele não era o poder máximo na Judéia? Não. Havia um senador romano que havia sido determinado pelo próprio imperador romano para ir para a Palestina, para, vamos colocar assim, vigiar as atividades de Pôncio Pilatos, porque naquela época já havia político corrupto e ladrão, né? Então, ele foi para vigiar os atos e era o superior dele. Pediu a opinião de Públio Lentulus Cornélios, que todos nós conhecemos como uma das reencarnações de Emmanuel, a sua opinião sobre a crucificação. E não obstante Jesus ter curado a sua filha Flávia da lepra, ele disse apenas: crucifique. E assim ele fez. Mas, não querendo se expor com o povo, utiliza de uma lei à época que dizia que na época da Páscoa um prisioneiro poderia ser solto. E aí optou por Barrabás e Jesus. Barrabás, que poucos sabem, mas tinha o mesmo nome de Jesus, Jesus de Barrabás, Yahshua, que é Jesus em aramaico, era um nome extremamente comum à época. Barrabás era um zelote, que em tradução livre pode ser considerado como o zelador da lei divina. Só que como
Barrabás zelava e cuidava da lei divina? Através da espada. O que ele considerava que não fosse ideal para a lei divina, ou aqueles que ele considerava que fossem infiéis, ele simplesmente matava. E Jesus, o governador espiritual do planeta, o amor encarnado na Terra. Para nós hoje, aqui nessa live, e acredito que conscientemente para todos os cristãos do mundo, a decisão seria óbvia: Jesus. Mas o povo optou por Barrabás e Jesus foi crucificado. Aí colocamos mais um coautor nessa extensa lista de coautores desse crime de ter matado Jesus: o povo hebreu, né? Mas muitas vezes a gente coloca a culpa em um desses membros, esquecendo-se que pelas portas da reencarnação nós próprios poderíamos estar nessa condição, né? E aí nós vemos o julgamento do povo, e aí se vem a questão: por que escolheram Barrabás e não Jesus? Uma vez que houve tantos que foram beneficiados por ele. Porque havia, naquela época, como há ainda hoje, a alucinação das multidões. No momento em que se aglomeram muitos por uma causa, e nós abandonamos o coração e a mente e nos entregamos ao instinto. Como hoje, por exemplo, as arquibancadas dos estádios de futebol, os ringues de luta livre, as manifestações de massa que muitas vezes se tornam pancadaria, agressão, violência gratuita. E naquela época não era diferente. Optaram pelo Senhor da terra ao invés do Senhor do céu. Então, dessa forma, quem poderia levar o peso de ter matado Jesus? Segundo a teologia dos nossos irmãos católicos, Jesus, toda a humanidade, traz esse pecado, entre aspas, esse peso, entre aspas, de ter matado Cristo. Porque na simbologia da teologia, nós carregamos esse peso de geração em geração, desde o pecado original de Eva até o pecado de ter matado Jesus. No entanto, podemos ser salvos, uma vez que Jesus lavou os nossos pecados com o sangue do seu sacrifício, se emolando como um verdadeiro Cordeiro de Deus. E aí, nós, analisando pela ótica espírita, encontramos algumas falhas nessa tese teológica. A primeira, nós encontramos no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, particularmente no capítulo 7, onde Kardec, pela orientação dos espíritos superiores, elabora uma página intitulada Código Penal da Vida Futura, em que, em um dos seus artigos, em um dos seus 33 artigos, em que ele analisa toda a questão da justiça divina, da lei de causa e efeito, diz que o erro é intransferível e pessoal. Ou seja, não consigo transferir um erro meu para um descendente meu. Então, os erros cometidos no passado são, ou no presente,
são intransferíveis, o que quebraria essa tese. Por outro lado, Jesus, ao infinito amor, infinita misericórdia, nós não conseguimos ter a dimensão do amor que Jesus tem por nós. E daí, podemos considerar que para sermos perdoados por Jesus, nós teria necessariamente que Jesus ficasse magoado conosco, ou de alguma forma irritado conosco, para que isso se transformasse em um perdão. E a partir daí a gente compreende que Jesus, no seu alto grau evolutivo, jamais se tornaria carrasco dos seus tutelados, ou magoado com quem quer que seja. Porque ele mesmo nos disse: eu e o Pai somos um. E não há erro que o ser humano possa cometer que seja maior que a misericórdia de Deus e a misericórdia de Jesus. Eu me recordo de uma situação que demonstra um pouco da misericórdia divina. Havia uma senhora muito bem posta na sociedade, com muitas condições financeiras, que resolveu adotar um menino órfão que tinha 7 anos. O menino vinha de uma verdadeira tragédia familiar. Seus pais eram traficantes, morreram no embate com a polícia. Ele foi levado ao orfanato numa época em que as famílias pegavam a criança, ficavam algumas semanas, se não gostavam, devolviam, como se fosse um brinquedo quebrado. Então a criança chega a ela fisicamente perfeita, mas psicologicamente ela estava destroçada. E com todo o amor e todo o carinho ela cuidou desse pequeno menino chamado Luiz. Quando ela saiu para trabalhar, no primeiro dia que ela saiu para trabalhar, quando ela voltou para casa, Luiz havia aberto todas as torneiras do apartamento e o apartamento estava totalmente alagado. Ele na sala, de braços cruzados, sorria para ela, aguardando naturalmente o açoite da cinta ou a briga. Ela serenamente pega ele pela mão, tranquilamente leva para fora do apartamento, se ajoelha, olha nos seus olhos e diz: Luiz, desista. Não existe nada que você possa fazer que vai diminuir o amor que eu sinto por você. E aquilo foi um choque para ele. E ele mudou. E aí eu pergunto, se uma pessoa humana, com seus erros, com suas dificuldades e limitações, é capaz de chegar a esse grau de amor, que podemos falar de Jesus? Então Jesus não nos perdoa porque Ele não está magoado conosco. Ele nos ama de forma constante. Ah, João, mas se o seu julgamento fosse hoje, nos dias atuais, seria diferente. Será? Será que nós ainda não escolheríamos Barrabás? Na realidade, vamos aprofundar. Será que hoje nós não estamos escolhendo ainda Barrabás a Jesus? Quando nós falamos que o destino está nas nossas mãos, a doutrina espírita fala isso, toda causa corresponde a um efeito e todo efeito tem uma causa, e que o grande autor dos nossos destinos somos nós mesmos,
Nós tiramos o peso da responsabilidade da nossa vida das mãos de Deus, das mãos de Jesus, e colocamos nas nossas, através do nosso livre-arbítrio, que talvez seja o mais sagrado de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. E aí começamos a imaginar que a cada escolha, a cada momento de decisão na minha vida, eu sou chamado a escolher entre Jesus e Barrabás, entre o divino e o mundano, entre a terra e o céu. E aí nós começamos a pensar como nós podemos modificar essa decisão. Porque escolher Jesus é difícil. Não é fácil sempre escolher Jesus no mundo em que a gente vive, onde somos diariamente e de forma diária e constante, convocados e convidados a escolher a matéria, a escolher o egoísmo, a escolher o orgulho. Em uma sociedade atual, que ser honesto é quase uma coisa de outro mundo, em que seguir rédeas morais é quase um absurdo. E aí nós observamos aquela mensagem de Jesus: caminha pela estrada estreita, que não obstante pedregosa e espinhosa, é a única que leva à porta estreita da salvação. E vemos a nossa necessidade da reparação constante, da mudança constante que devemos ter. Como dizia Jesus, vai em paz e não tornes a pecar. Ele sempre falava isso quando curava alguém. Vai em paz e não tornes a pecar. Por quê? Quando ele falava, teus pecados estão perdoados, vai em paz e não tornes a pecar. Como perdoados? Uma vez que todos nós estamos vinculados à lei de causa e efeito. Ora, o que você passa agora é consequência do que você fez no futuro. A partir de agora você resgatou, está livre. Vai em paz. E não tornes a pecar, não torne a errar, não torne a escolher Barrabás, para que coisa pior não suceda, para que você tenha uma vida de paz, para que você encontre a felicidade real. Porque na realidade, nós precisamos compreender que não há perdão sem reabilitação. Todos nós somos beneficiados com o perdão divino. Mas o que é o perdão? É o esquecimento da falta? É a limpeza pura e simples da falta? Não. O perdão está vinculado ao processo de reabilitação, arrependimento, e a partir daí a expiação e a reparação do erro, a reabilitação. Ir e não errar mais. Ir e não pecar mais. A partir daí, o perdão se faz em nós. Começamos a perceber que a cada dia ouvimos na acústica da alma Jesus dizer, vai filho, e não peca mais. Todo dia nós ouvimos isso de Jesus. Quando? No momento em que temos a bênção do nascer do sol, do início de um novo dia, em que Jesus nos mostra, vai filho, vai em paz e não tornes a pecar. Me escolha ao invés de Barrabás. E aí eu me recordo de uma história de uma grande mulher
que à época era apenas uma garotinha que nasceu em 1910 na Albânia e que desde a primeira infância era habituada à vida religiosa, gostava muito. E por gostar demais, a sua família, por pedido dela, colocou-a em uma ordem religiosa, um convento. E ali ela, aparentemente, inicialmente, se completava. A ordem que ela fazia parte se dedicava à clausura, às orações e ao trabalho nas hortas ou na assistência de alimentos aos necessitados. E ela, durante anos, 15 anos, viveu naquele convento, que era um convento imenso, que era dividido em duas alas, igualmente enormes. Uma dos dormitórios, outra da cozinha, da igreja e do quintal em que ela plantava hortaliças e legumes. Então, essas duas grandes alas eram divididas ou ligadas por um grande corredor. E no meio do corredor havia uma imagem de Jesus em tamanho natural. Durante aqueles 15 anos, ela perdeu as contas de quantas vezes ela passou diante daquela imagem de Jesus. Olhava a imagem e via a inscrição embaixo e passava. Ela passava por ali no mínimo 4 vezes ao dia, durante 15 anos. No entanto, um dia, depois de 15 anos de trabalho, ela passou por aquela imagem no corredor e parou. Olhou a imagem e leu a inscrição. E naquele momento, aquela inscrição que ela havia visto milhares de vezes lhe tocou o coração. Ela foi até a Madre Superiora e pediu o seu desligamento da ordem, para que ela pudesse ir à cidade mais pobre que ela conhecesse, para auxiliar os mais necessitados. A frase que estava aos pés do Cristo: siga-me. E ela seguiu. Foi a cidade que ela considerava à época a cidade mais pobre de todo o mundo, uma das cidades mais pobres de todo o mundo, Calcutá, que à época ela encontrou uma situação de miséria extrema e se dedicou a cuidar dos doentes e dos idosos, porque de uma forma espantosa a sociedade indiana da época analisava que quando a pessoa completava 70 anos, ela começava a ser um estorvo, um peso na família. E a partir daí eles despejavam, literalmente, entre esses idosos, nos lixões da cidade, para que não morressem de fome, e voltavam para casa, como alguns corações endurecidos ainda fazem com animais. E aí ela, apiedada desses idosos, desses doentes, levava para um hospital improvisado. Ganhou um trabalho extensíssimo. Se converteu em Madre Teresa de Calcutá. E em 1997, quando desencarna aos 87 anos, leva para o mundo espiritual não os títulos de Prêmio Nobel da Paz, não o título de Santa dos Pobres, não os títulos humanos,
mas a bem-aventurança do título luminoso de serva de Jesus. Por quê? Porque depois de 15 anos, ela escolheu Jesus. Não obstante fazer um trabalho de oração e de trabalho nas hortaliças, ela queria mais. Então, todos nós somos convocados hoje a escolher entre Jesus e Barrabás. Jesus de Nazaré ou Jesus de Barrabás? Jesus de Barrabás, simbolizando o egoísmo, o orgulho, a inveja, a intolerância, o apego à matéria. Mas João, como viver numa sociedade materialista sem essas algemas que nos prendem? Escolhendo Jesus. Porque se Barrabás é o símbolo do homem velho dentro de nós, Jesus é o símbolo do homem novo. Aquele homem novo que quer renascer, que quer se libertar. Durante séculos, nós passamos pela história da humanidade, encarnação após encarnação, escolhendo Barrabás, escolhendo o caminho fácil, escolhendo o caminho da materialidade, do lucro fácil, do passar por cima dos outros, da briga, da violência, do impor a minha vontade. Mas estamos no momento clímax da humanidade. Estamos no momento decisivo, que João Evangelista chamaria no seu livro de Apocalipse, sem nenhuma conotação tenebrosa ou de tragédia, mas no momento de transição planetária. Nesse momento que Jesus coordena o destino de bilhões e bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, vinculados à Terra, e gentilmente, como ele fazia nas praias cristalinas da Galileia, nos convida a escolher entre Jesus e Barrabás. Já não há lugar no nosso coração para manter Jesus crucificado. Eu sempre coloco isso, e eu sempre pensei muito sobre isso. Por que será que a cruz é o símbolo do cristianismo? Alguns poderão dizer que a cruz é símbolo do cristianismo porque a cruz simboliza a vitória de Jesus sobre a morte. Sim. No entanto, em minhas reflexões, eu cheguei a um outro entendimento. A cruz é símbolo do cristianismo porque nós ainda trazemos Jesus crucificado no nosso coração. E não só crucificado, mas amarrado e amordaçado, para que ele não tenha condições de nos orientar. Enquanto Barrabás se mantém livre no terreno do nosso coração. Mas chegou o momento ideal, o momento de aprisionarmos definitivamente Barrabás no porão do nosso esquecimento e no terreno fértil do nosso coração descer Jesus da cruz, libertá-lo, para que ele se espraie sobre nós, para que ele fale através da nossa boca, para que abençoe e ampare a humanidade através dos nossos braços,
para que reflita a luz de Deus através da nossa mente, porque aí nós estaremos com toda certeza escolhendo Jesus e não Barrabás. Afinal de contas, meus irmãos, não é fácil. Afinal, foram séculos optando pelo homem velho, mas o homem novo está nascendo em nós. Cabe a cada um de nós mudar. Enquanto nós aguardarmos Jesus formar o mundo de regeneração para o nosso deleite, enquanto esperamos os governantes do mundo resolverem o problema, os nossos chefes ou superiores resolverem o problema, os nossos familiares nos aceitarem como somos, os nossos vizinhos não serem tão implicantes, enquanto nós optamos e aguardamos por os nossos filhos nos compreenderem, enquanto esperamos dos outros, ainda estamos escolhendo a saída mais fácil. Estamos, como Pilatos fez um dia, lavando as mãos. Afinal de contas, eles que têm que resolver o problema e não eu. Quando Jesus nos convoca a arregaçar as mangas, matar dentro de nós o homem velho e dizer: eu sou autor do meu destino e eu quero escolher Jesus. Eu decido por escolher Jesus e segui-lo. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem que Jesus deixou a nós. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, tire do seu coração o orgulho e o egoísmo. Como diria o grande Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, em uma das suas grandes cartas, para que Deus habite o nosso coração, precisamos esvaziá-lo primeiro. Impõe a sua cruz, como ele o fez. Jesus carregou a cruz e se entregou ao Gólgota, não porque ele não podia com o Império Romano, não porque ele não tinha argumentos contra o Sinédrio ou contra Pôncio Pilatos, não porque ele foi pego de surpresa pela traição de Judas, não. Ele passou por cada etapa dolorosa do caminho para nos dizer: filhos, impõe a sua cruz e, como eu, leve ao Gólgota da sua libertação moral. Porque não obstante as dores e sofrimentos, não exportando as lágrimas, quando nos entregarmos ao Gólgota da nossa libertação moral, cada chaga do caminho se transforma em focos de luz, que nos encaminharão para o tão sonhado reino dos céus. E siga-me. Segui-lo é abandonar Barrabás e seguir o Mestre pelos caminhos da vida, encarnado ou desencarnado, sempre fazendo o bem, porque fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Bom, agora que comentamos um pouco sobre essa passagem do capítulo 27 de Mateus, versículo 17, que possamos levar no nosso coração para o nosso exame e reflexão essa noite. Como estão as nossas escolhas?
Jesus de Nazaré ou Jesus de Barrabás, né? Bom, agora vamos à nossa vibração por todos aqueles que nos pediram orações, por todos aqueles que cada um nesse momento está pensando, tá? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz a todos que necessitam. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Pai, que a Tua misericordiosa presença seja o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra, para que jamais nos percamos nos labirintos das tentações humanas. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos os irmãos que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que nos pediram oração durante a semana, por todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento atinge. Façamos de nosso pensamento pontes de luz, através das quais os espíritos luminosos alcançarão a cada um, levando como a sua necessidade e a infinita misericórdia de Deus. Pedimos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que nós possamos, que eles possam receber de nós o nosso sincero sentimento de saudade, banhado na fé em Deus, para que esse sentimento se converta a eles em um buquê de flores luminosas. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos a doce Mãe Maria de Nazaré, que acolha em seu manto de luz a todos os nossos irmãozinhos que na loucura se precipitaram no suicídio. Rogamos por eles, para que seu infinito amor de mãe lhes descortine
uma vida renovada. Rogamos por fim por aqueles que estão doentes da alma e do coração, aqueles que ainda trazem no coração a semente apodrecida do mal. Rogamos por eles, por aqueles que ninguém lembra, não as vítimas, mas aqueles que fazem o sofrimento alheio, que estão apenas plantando para colher futuramente. Rogamos por eles, para que o infinito amor de Deus permita que seja plantada em seus corações a semente luminosa da verdade, para que um dia a verdade floresça e os liberte para a vida renovada. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos abençoados que nos iluminam, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora vamos à vibração para o passe e para a fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos e abrir a nossa mente para que a força dos pensamentos nos conduzam às praias luminosas da Galileia. Nossos pés nesse momento tocam a areia macia, o véu de ondas espumosas quebram sobre nossos pés. O sol ilumina o nosso corpo e atrás de nós lentamente se aproxima alguém. Ao voltarmos, nos deparamos com a imagem doce e complacente, luminosa e carinhosa de Jesus. Com um sorriso ele nos recebe, nos envolvendo em um abraço. E no instante que Jesus nos abraça, começamos a sentir que dele saem virtudes, que dele saem luzes, que nos envolvem o corpo inteiro, atingindo o nosso organismo, reabilitando, harmonizando. Essa luminosidade corre por todo o nosso corpo, atinge a nossa mente, esvaziando o nosso pensar dos pensamentos negativos, fortalecendo a nossa mente em pensamentos nobres, em pensamentos otimistas, em pensamentos de alegria e paz. Agora essa luz atinge mais profundamente o nosso coração e a nossa alma, revigora a nossa esperança, fortalece as nossas forças. Temos a certeza nesse instante que estamos amparados
e fortalecidos para vencer os embates da vida física, pois temos a certeza de que Jesus nos ampara sempre. Nesse momento, termina o abraço. Jesus ainda nos olha nos olhos e diz: filho, vai em paz e não tornes a pecar. Estou contigo. Os caminhos da terra são tortuosos. Os caminhos da terra são para aqueles que me escolhem, cheio de espinhos e pedras. No entanto, filho, ao optar por mim, atravessarás a porta estreita, alcançará a plenitude do reino dos céus. Pois meu reino não é deste mundo. Bem-aventurado aquele que se esforça por vencer o mundo, entregando o coração a mim, porque dele é o reino dos céus. E num foco luminoso, como se fosse uma estrela a retornar ao véu azul celeste, nos deixa renovados à beira da praia e renovados retornamos à nossa consciência. Nesse momento, sentimos a energia luminosa de Jesus. As águas já não são mais águas. Pela luminosa e misericordiosa bênção dos amigos espirituais, já é o remédio específico a cada um de nós. E agora, nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, que de forma tão bondosa e gentil aceitaram a missão de nos orientar na existência física e estão ao nosso lado sempre. Agradecemos a todos os trabalhadores de luz que aqui estiveram conosco nas mais variadas tarefas, na tarefa de auxílio, na tarefa de proteção, na fluidificação das águas, no passe luminoso, na orientação da explanação do Evangelho, na direção das nossas atividades. Nosso profundo agradecimento e rogamos a Deus que possa nos conceder a bênção dessa companhia sempre presente ao nosso lado, a nos guiar e nos orientar nos caminhos da vida, nas escolhas por Jesus. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, ao doce cantador de Deus, que depois de mais de 800 anos do seu desencarne, a sua sublime oração ainda ecoa nos corações da humanidade. Obrigado. A doce Mãe Santíssima de Nazaré, agradecemos, Mãe, e rogando que envolva em seu carinhoso amor materno toda a humanidade nesse momento de pandemia. Jesus, divino amigo, amado Mestre, fortalece o nosso propósito de sempre optar por Ti, Senhor, mesmo que isso nos leve a caminhos tortuosos, que possamos sempre ter a certeza e a fé que o Senhor é conosco e venceremos o mundo. E a Deus,
o Senhor da vida, o Pai de todos nós, a quem humildemente agradecemos e entregamos aos seus pés, Pai da vida, esse humilde trabalho, rogando que o teu infinito amor e misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco, seus familiares, e que essa luz se estenda sobre toda a humanidade, para que, não obstante as dificuldades do mundo, jamais percamos as vistas da felicidade que nos aguarda no mundo espiritual e a felicidade que nos aguarda aqui, quando optamos por olhar o mundo pelo seu olhar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Agradeço profundamente o carinho, o amor, a energia luminosa e gostosa de cada um. Espero que possa ter contribuído com vocês para que possam terem tido alguns momentos de paz e harmonia conosco, que tenham uma noite de luz e de paz, uma semana de bênçãos, e que a lição do Evangelho dessa noite possa pautar a nossa vida, as escolhas que a gente faz. Se em muitas ocasiões a gente não está optando por Barrabás, né? Bom, meus irmãos, eu gostaria, antes de encerrar, de deixar um recadinho, alguns recadinhos, né? Bom, essa live continuará na página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis no Facebook. Será compartilhada na minha página pessoal, João Máximo. Aqueles que não me conhecem, a não ser por aqui, sejam todos bem-vindos também para me adicionar como amigos, serão muito bem-vindos, né? E também daqui a alguns minutos estará no nosso canal no YouTube, que é Gaefa Espírita, G-A-E-F-A Espírita, né? Ali vocês poderão encontrar não só essas lives de terça, todas, também as lives de quinta-feira, que são Pinga Fogo, perguntas e respostas, e alguns seminários que eu fiz, algumas palestras que a gente fez também, que estão lá. Estou preparando alguns seminários novos para que a gente possa estar fazendo assim que acabar a pandemia, e aí a gente também vai estar postando, tá? Bom, do mais, vamos ver se tem mais algum recado. Mais uma vez lembrando, ao terminar a pandemia, muitos me perguntam isso. Ao terminar a pandemia, nós permaneceremos com as reuniões online, só que essas reuniões serão transmitidas ao vivo da nossa casa Gaefa, né? Com a reunião e as vibrações, tá? Então, não se preocupem, que aqueles que gostam das nossas reuniões de terça terão a oportunidade através da transmissão ao vivo. E a reunião de quinta, que é do Pinga Fogo, também continuará, tá? Nós só vamos precisar trocar o dia, porque quando voltarmos, a nossa reunião mediúnica é quinta-feira, então nós vamos apenas trocar a data, tá? Mas continuará também, tá? Foi muito feliz essa oportunidade, nós sentimos um retorno de vocês muito bom também. Agradeço profundamente a cada um de vocês, a cada um que eu vejo aqui colocar algum comentário, e aí a gente tem a oportunidade de ver, não todos, infelizmente, mas também a todos aqueles que assistiram e não colocaram um comentário, porque aí eu não tenho como saber.
mas também sintam-se abraçados por mim, tá bom? Bom, do mais, tenham uma semana de luz e aqueles que quiserem, quinta-feira, às 8 horas da noite, depois de amanhã, estamos reunidos novamente para a reunião de Pinga Fogo, perguntas e respostas, tá bom? Tenham uma noite de luz, uma noite de paz com seus familiares, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e fiquem em paz, meus irmãos. Uma boa noite.